frente, vamos estar orando por você. Pastor Adriano vai nos levar a Deus em oração. Colocar sua vida no altar do Senhor. Chega para cá. Vamos estar orando pela sua vida. Você que está nos assistindo, nós vamos estar orando pela sua vida também. Senhor, nós estamos na Tua presença, agradecidos por tudo que o Senhor já tem feito. Louvamos o Teu nome e reconhecemos que não há outro além de Ti, que devemos levar as nossas petições, levar aquilo que nos incomoda, aquilo que temos necessidade, porque não há outro que possa fazer algo. Não há outro que possa ouvir a nossa voz e nos dar as respostas que precisamos. Então nós colocamos diante do Senhor as dificuldades, os problemas, aquilo que nos aflige. E a Tua palavra nos promete que o Senhor cuidaria de nós, para que nós não ficássemos ansiosos quanto ao dia de amanhã, porque o Senhor está à frente. O Senhor tem enviado os Teus anjos. A Tua palavra diz que os anjos são ministradores da serviço daqueles a quem pertence a salvação. A Tua palavra ainda diz, Pai, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós confiamos nessa palavra, confiamos que Tu és o Deus que provê, Tu és o Deus das soluções. Apresentamos diante do Senhor as nossas vidas e apresentamos aos nossos problemas o Deus que pode fazer todas as coisas. Nós pedimos, Pai, a Tua bênção, pedimos que o Senhor continue conosco e que o Teu Espírito continue ministrando sobre nós, em nome de Jesus. Amém. O Adriano está aqui conosco, vai trazer a mensagem dessa noite para nós. Muito obrigado, fique à vontade. Graça e paz, povo lindo e abençoado. Amém. Vocês não receberam? Amém. Querem receber? Vou abençoar de novo. Graça e paz, povo lindo e abençoado. Amém. Amém. Porque tem gente que fica assim, eu acho que eu não sou lindo. Ou então eu acho que eu não sou abençoado, fica meio na dúvida. Não, mas você é lindo e abençoado, porque Jesus mora em você, Jesus está com você. Queridos, eu tenho um prazer muito grande quando me convidam para ministrar a palavra. E a frase que eu mais gosto de ouvir é essa: fica à vontade. E aí pode ficar tranquilo. A minha hora, 1h30 passa rapidinho, você não vai nem sentir. Eu trago um abraço da minha igreja, a Igreja Batista Central de Volta Redonda, para vocês, do meu pastor, pastor Carlos Oliveira. Meu nome é Adriano Luiz, eu sou um dos pastores lá, membro daquela igreja. E eu digo que onde eu vou, eu carrego 4 nomes comigo. O menor deles é o meu, mas eu carrego também o nome da minha família, carrego o nome da minha igreja e carrego um nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Então é sempre uma responsabilidade, sempre uma valorosa responsabilidade pregar a palavra. Para isso, sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo. Se você tiver o seu celular e a Bíblia está nele, acesse e depois coloque no modo avião ou coloque no modo silencioso. Você que está presente aqui. E nós vamos ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 1 e 2 somente. E hoje nós vamos falar sobre inversão de valores. Você pode repetir comigo? Inversão de valores. Mais uma vez? Inversão de valores. O Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios,
pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Eu vou ler novamente. O Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, em algumas traduções diz que no final dos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria mente cauterizada. Vamos orar? Paizinho, nós estamos aqui prontos para ouvir a Tua voz através da mensagem. Usa-nos como um dos instrumentos que aqui estão, que sem alguém para tocá-los não emite som, para que o Teu Espírito fale e ministre aos corações com liberdade. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos esse texto, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que no final dos tempos, ou em tempos posteriores, no tempo do fim, e eu creio que nós já estamos vivendo Mateus 24, princípio das dores. Eu creio que nós estamos muito próximos da volta de Jesus Cristo. Eu creio porque em Apocalipse diz para nós observarmos os sinais. E quando nós começamos a observar os sinais, as coisas que estão acontecendo, nós vemos que tudo aquilo que a Bíblia diz que iria acontecer no fim, está começando a acontecer. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e se possível Satanás enganaria até mesmo os crentes, os cristãos. E isso tem acontecido. Diz que no final dos tempos haveria uma inversão de valores. E isso tem acontecido. Mas diz aqui que existem dois motivos para isso. O primeiro motivo diz que as pessoas começam a dar ouvidos à doutrina de demônios. Quer dizer, há um complô do inferno, há um complô do reino infernal para que nós sejamos destruídos. Não abre espaço para outra coisa. E aí vem a pergunta: como é que age Satanás e seus demônios? Satanás, ele é um estrategista. Às vezes eu já vi pregadores dizendo assim: não, porque Satanás quer roubar a Bíblia de você, quer roubar a palavra, porque Satanás não sabe de nada. Querido, Satanás, ele é mais crente do que eu e você. Ele crê em Deus mais do que eu e você, porque ele viu tudo aquilo lá em cima. Agora, cristão ele não é, porque ele não segue a Cristo. Essa diferença talvez seja primordial para a gente entender isso, porque ele sabe das coisas que vão acontecer, ele sabe aquilo que está acontecendo, ele sabe que o fim dele está próximo. Agora ele quer levar o máximo de pessoas possíveis junto com ele, porque é a única coisa que fere o coração de Deus, é quando ele consegue fazer com que a nossa adoração seja desviada do nosso Criador. A Bíblia diz que nós somos as meninas dos olhos de Deus. Isso quer dizer que nós somos preciosos para Deus. E Satanás, quando ele consegue nos destruir, é como se ele afrontasse a Deus e conseguisse mexer com Deus, falando assim: olha, está vendo a sua criação te traiu. Foi isso que ele tentou fazer com Jó. Ele estava lá no meio dos anjos, e quando Deus o identificou, ele falou assim: o que vieste fazer? Ele falou: não, estou passeando por aí. E aí Deus fala assim: viste meu servo Jó? Ele fala assim: olha, é porque não tocou nisso, é porque não fez isso, é porque não fez aquilo. Mas o que ele tem prazer é de destruir o homem para chegar diante de Deus e falar assim: está vendo o homem que você criou, seu homem não presta. E ele tem estratagemas, ele tem uma organização muito grande.
Às vezes nós achamos que o inferno é desorganizado, é uma bagunça, e não é. A Bíblia diz que existem principados. Paulo, ele nos instrui dizendo isso: existem principados, potestades, dominadores, forças do ar. Só aí já delimita uma organização, uma hierarquia, e mostra que Satanás, ele não está aqui para perder. Apesar dele já estar derrotado no nome de Jesus Cristo, mas ele age principalmente com inteligência. É interessante, se você vê, a estratégia que Satanás usava é a mesma que ele usa desde que o homem é homem, jogando um homem contra o outro, aplicando determinadas mentiras, meias verdades. Foi assim que ele tentou Adão e Eva. O que ele disse para Eva? Falou assim: olha, o Senhor não falou assim e assim para você? Ela falou assim: foi. Ele falou exatamente isso. E aí ele lança um ponto de dúvida: mas ele falou isso, será que não é por causa disso? Será que ele não estava escondendo algo de você? Será que ele falou tudo? E aí você começa a perceber que Satanás às vezes se apropria de alguns textos bíblicos para enganar as pessoas. Outro dia preguei uma mensagem chamada desvio de 1 grau. E existe uma máxima dentro da matemática que diz que se você coloca dois vetores, duas retas saindo de um mesmo ponto e põe entre elas um desvio de 1 grau, quanto mais essas retas se alongam, maior é a distância no final das retas. E a tendência é que essa distância busque o infinito. Quer dizer que Satanás, ele não precisa que você faça um grande desvio. Ele precisa que você faça um desvio pequeno, imperceptível, mas que quando você vai caminhando, você vai se afastando cada vez mais do caminho correto. Essa é a estratégia. E a batalha que nós travamos a cada dia é essa. A batalha espiritual que nós vivemos, que nós travamos, é essa, de nós nos mantermos no caminho. Joyce Meyer diz que a primeira batalha que nós travamos acontece na nossa cabeça, na nossa mente, nos nossos pensamentos. No livro A Batalha da Mente, ela fala sobre isso. Porque Satanás, ele lança pensamentos na nossa cabeça e nós começamos a ter dúvidas, a gerar problemas, e a dúvida é contrária à fé. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que ainda não se veem. Firme fundamento, convicção, não há espaço para dúvida. Mas Satanás, ele vem e implanta determinadas dúvidas, fazendo com que a gente desvie do caminho. A isso nós chamamos de degradação do pensamento. Quando nós estudamos a psicologia do pensamento, nós vamos ver que para uma ideia ela entrar, é preciso que você desconstrua a ideia anterior e reconstrua essa ideia. Não dá para você simplesmente pegar uma muralha e fazer uma muralha maior em cima de uma muralha pequena. Essa muralha não vai resistir. Você precisa destruir a muralha anterior para você construir uma nova. O pastor Hernani Maldonado, em Fortaleza da Mente, ele fala sobre isso. Que todo pensamento que nós construímos, ele precisa da desconstrução do pensamento anterior para que a gente construa um novo pensamento. A base disso está em Romanos 12:2. Transformando o que? O vosso entendimento. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e transformai o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que Satanás faz o inverso.
Ele quer desconstruir o pensamento que você tem sobre a Bíblia, o pensamento que você tem sobre Deus. Ele quer fazer com que esse pensamento seja degradado. Ele começa a destruir pequenas partes, colocar pequenos furos, colocar porosidade para que eles se enfraqueçam e ele construa um outro. É assim que as heresias estão entrando dentro da igreja, estão entrando dentro das nossas vidas. É assim que nós acabamos pecando, é assim que nós acabamos sofrendo com as investidas de Satanás. É assim, através disso, que nós abrimos as portas, abrimos brechas para que o inimigo entre. Pastor, por que tem tanta gente endemoniada? Por que tem tanta gente oprimida? Porque Satanás trabalha assim. Ele trabalha minando os nossos pensamentos, minando a nossa fé, minando aquilo que deveria ser fundamental para a nossa vida, aquilo que deveria ser baluarte, aquilo que deveria ser coluna, aquilo que deveria pautar a nossa vida, os nossos comportamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Ele começa a minar a base, porque quando ele mina a base, vai chegar uma hora que tudo vai ao chão. E aí há o desvio. Satanás, ele opera em 3 frentes. Ele opera na possessão, na opressão e na tentação. A opressão é quando ele consegue uma brecha tão grande no muro do nosso pensamento, no muro da nossa fé, que nós, através do pecado, nós permitimos, quando eu digo nós, eu digo a humanidade, permitimos que Satanás ele tenha um lugar, um acesso, para que um demônio ele entre e tome conta da mente da pessoa. Isso é possessão. Então as pessoas às vezes têm aquela ideia de não tem pecadinho, pecadão, não existe isso, mas existe sim uma questão de poder sobre a pessoa. Há pecados que abrem brechas grandes no muro e há pecados que abrem pequenas brechas. Então há pecados que abrem a legalidade, porque Satanás ele trabalha debaixo de legalidade. Existem regras no mundo espiritual. Ele trabalha debaixo de legalidade e ele só consegue possuir se a pessoa cometer pecados que abrem esse espaço, que permitem que ele entre. Agora há pecados que só limitam a opressão. Quer dizer, ele anda ao derredor, mas ele anda ali, ele consegue tocar na vida de algumas pessoas. Ele consegue colocar doenças e doenças de origem maligna. Ele consegue levantar pessoas contra você. Por quê? Porque há uma legalidade para isso. A opressão é como se alguém estivesse colocando um peso sobre você e você não tivesse que andar simplesmente sozinho, carregando o seu corpo, mas tivesse uma pressão, algo pesado sobre você. É a dificuldade de você viver uma vida plena. Então você encontra problema com o chefe, no trabalho, no cliente, no amigo, na família. Há pessoas o tempo todo criando problemas para você. E você às vezes não consegue se ver livre disso. E há também a tentação. Para ilustrar a tentação, eu sempre uso a passagem de uma história do beduíno. E o beduíno, ele tem uma lei. Os beduínos são aqueles nômades do deserto que fazem o seu acampamento com tendas. E quando um beduíno ele recebe alguém na sua tenda, diz a lei entre os beduínos que ele é responsável pela sua vida. Toda vez que você entra na tenda de um beduíno, ele te convida para entrar e você entra, a sua vida é responsabilidade dele, enquanto você estiver debaixo da tenda.
E ele deve proteger a sua vida, inclusive com a vida dele. Porém, ele nada pode fazer se você sair da tenda. Imagine-se dentro da tenda e alguém convidando você do lado de fora para sair. Aqui, vem cá que eu tenho aqui um presentinho para você. Vem cá que eu tenho um emprego bom para você aqui. Vem cá que eu vou aqui te dar ouro. Vem cá que eu vou te dar aquilo que você está desejando. E te oferece uma série de coisas para que você saia de debaixo da tenda. É a mesma coisa que Satanás faz. Ele nos tenta, ele não peca por nós, mas ele fica o tempo todo nos oferecendo coisas e às vezes nós somos seduzidos. Quando eu digo que nós somos seduzidos, eu quero trazer para você a ideia de que a sedução ela passa pela influência. Porque às vezes a gente olha e fala assim, não, Satanás faz um convite, a gente tem uma ideia de que nós somos fortes, de que nós conseguimos resistir. Mas quando nós estudamos sobre liderança, nós vamos ver que liderança pode ser definida por influência. E Satanás é líder, ele sabe disso. E ele coloca pessoas ao nosso lado para tentar nos influenciar. Quando eu palestro sobre liderança, eu digo que você ou está influenciando, ou você é influenciado. Agora você tem que escolher que se você é influenciado, por quem você é influenciado? Muitas vezes não nos apercebemos que somos influenciados por todo esse estratagema de Satanás, por todo esse estratagema do inferno, que busca o quê? Com a tentação que a gente desvie do caminho. E nesse desvio do caminho, ele consiga a legalidade para possessão e opressão. Esse é o objetivo. Para quê? Destruir as nossas vidas. E ele faz isso através da deturpação de valores. Aquela desconstrução, aquela degradação do pensamento, ela é gradual. E ele faz isso através, às vezes, da própria conversa que nós temos. Quando Sócrates ele desenvolve o que ele chama de maiêutica, a ideia de ensinar através da conversa, aonde ele pergunta e as pessoas respondem, e ele conduz a pessoa ao entendimento de algo que ele quer através dessas perguntas. Nós vemos isso aplicado hoje nas escolas, vemos isso aplicado nas universidades, vemos isso aplicado na política, vemos isso aplicado até mesmo dentro da cultura. As pessoas eles fazem isso através da música. A música que nós ouvimos às vezes nos fazem perguntas e indagações que, sem perceber, começam a minar o nosso pensamento, minar as nossas estruturas intelectuais. Através de uma conversa, do diálogo, às vezes nós somos envolvidos e influenciados. E aí começamos a dar razão a essa inversão de valores que existe no mundo hoje. Mas eu quero falar para você de 3 inversões de valores. A primeira inversão de valores é a inversão moral. Diga comigo, inversão moral. O mundo hoje vive uma inversão moral. Os valores morais estão completamente de cabeça para baixo. Aquilo que era correto até 20, 30 anos atrás, hoje já não é mais. As coisas que eram ideais para se comportar dentro da sociedade já não são mais. A moral e a ética hoje perderam força, perderam valor, e há uma grande balbúrdia, uma grande bagunça nas questões morais hoje em dia.
o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. E fala-se muito hoje sobre politicamente correto. Política é a arte de bem administrar, segundo o dicionário. Mas as pessoas estão fazendo da política politicagem. Eu não vou falar sobre isso, estou só demonstrando que a questão política na sua raiz quer dizer administrar. Quando se fala de politicamente correto, deveria ser o correto quando se administra alguma coisa. Agora, as pessoas estão usando essa palavra politicamente correto para que você não fira ninguém, para que você não incomode ninguém, para que você não perturbe ninguém, desde que eles tenham o direito de fazer isso com você. Como assim? As pessoas te incomodam, mas se você traz uma palavra que os incomoda, isso se torna politicamente incorreto. E você sabe o que é interessante? Que a palavra de Deus, por ser correta, ela incomoda. A palavra de Deus, e eles estão o tempo todo, lembre-se que, quando eu falei de liderança, eu falei de influência, quem é o líder deste mundo? O mundo jaz no maligno, ele é chamado príncipe deste mundo. E ele tem influenciado as pessoas para que a palavra seja politicamente incorreta. Quando nós falamos da palavra, quando nós ministramos o que a Bíblia diz, as pessoas falam assim: olha, isso aí é politicamente incorreto. Quando nós falamos contra o que a Bíblia diz que é imoral, que é lascivo, que é prejudicial à sociedade e às pessoas taxam-nos de: olha, nossa pessoa está sendo politicamente incorreta. Mas essa inversão de valores está acontecendo. Se você abrir sua Bíblia em Isaías 5:20, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Através dessa implantação, dessa degeneração gradativa do pensamento, e isso tem entrado dentro da igreja, muitos crentes hoje já aceitam em suas igrejas o casamento gay, já aceitam o homossexualismo como uma prática normal, já aceitam, por exemplo, que as pessoas roubem, mintam, tenham relacionamentos múltiplos. Que isso, pastor? Ser careta? Sou bíblico. E é interessante que a nossa firmeza doutrinária, ela vai passar pelo que diz a palavra. E aí eu pergunto: o que tem te influenciado? Será que o mundo tem te influenciado a ponto dessa inversão de valores se tornar comum para você? Porque caminha-se para o comum, normal não vai ser nunca, mas está se tornando comum. Querem ensinar ideologia de gênero para as crianças. E tem alguns crentes, porque não pode ser cristão, que estão aceitando isso. Aqui no Brasil está sendo implantado por um viés ideológico de esquerda. Mas tem pastores que concordam. Outro dia, conversando com um pastor, ele disse que é de esquerda. Eu tive uma conversa, como Sócrates diz, uma dialética, um diálogo com ele, e eu falei assim: olha, eu vou dar o voto da dúvida, eu quero saber por quê. E eu falei com ele, eu falei assim: me diz por quê. Eu falei assim: não, porque tem que pensar no pobre,
tem que pensar no social, tem que pensar nisso. Eu falei assim, tá, mas junto com isso, você então é a favor do aborto? Não, sou contra o aborto. Você é a favor do homossexualismo? Não, eu sou contra. Então você é a favor, né, de uma relação com animais? Não, eu sou contra. E ele foi dizendo que é contra. Tudo aquilo que a Bíblia diz, ele diz que realmente é correto. E ele é contra as coisas que estão acontecendo, mas ele é a favor da ideologia que está implantando todas essas coisas. Eu falei assim, rapaz, no final eu disse, olha, você beira o paradoxal. Porque você diz uma coisa, você diz que acredita numa coisa, mas você está fazendo outra diferente. E aí a gente percebe que foram feitos furos por Satanás a ponto de, mesmo esses furos sendo tampados, ficaram cicatrizes, mentes cauterizadas. E isso dentro da igreja, eu imagino, se isso acontece com um pastor, quanto mais com pessoas que não têm tanto conhecimento, que não buscam e não têm às vezes o tempo de buscar tanto conhecimento assim. Assim como a degradação do pensamento destrói as nossas convicções, a degradação moral destrói a nossa vida, o nosso corpo. E é isso que Satanás quer. Para que isso não aconteça, tem uma frase de Sócrates que eu gosto muito. Ele diz, nocite ipsum, que quer dizer, conhece-te a ti mesmo. Às vezes, nós não nos conhecemos. Não conhecemos o nosso pensamento. Não paramos para pensar naquilo que pensamos. Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas têm preguiça de pensar. E a própria globalização, ela põe um ritmo tão grande e há uma enxurrada de informações na nossa vida diariamente, na qual impede que nós paremos para pensar. Se você pega, por exemplo, hoje é a era da tecnologia de informação, e com isso nós temos o que? As redes sociais. Você já parou para pensar a quantidade de tempo que as redes sociais tomam de você e te impedem de parar para pensar? Porque as pessoas, eu vejo na hora do almoço, em vez das pessoas escutarem uma música, meditarem, sentarem em família, conversarem com alguém, as pessoas ficam enviando, recebendo informação, enviando informação, e às vezes um monte de informação inútil, mas você não para pensar. Por que tantas pessoas com depressão? Por que tantas pessoas com burnout? Por que tantas pessoas com crises de ansiedade? Por que tantas pessoas com crises neuróticas, com crises psicóticas? Por que isso? Porque as pessoas estão entrando nesse rolo compressor da informação e essa globalização, pedindo que cada vez tenha mais. Você se vê envolvido nisso. Chega uma hora que você, o seu corpo, a sua mente, entram em pânico. Mas por que isso acontece? Porque faz parte da estratégia do inimigo, de que você não pare para pensar. Porque se você parar para pensar, você fala, olha, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada e eu não posso deixar isso entrar. Tem coisas em mim que precisam ser mudadas. Tem coisas em mim que não estão bem, não estão de acordo com a vontade de Deus. É interessante que hoje as pessoas, elas têm preguiça de pensar, preguiça
de analisar situações. E existem duas frases em latim que são muito utilizadas dentro do pensamento científico. Uma delas é argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem é quando alguém ele não concorda com a sua ideia e ele te ataca para derrubar a sua ideia. Dentro da filosofia isso chama-se falácia, porque a pessoa ela não tem argumento para aquilo que você disse. Então ela tenta destruir a sua moral, ela tenta destruir a sua ideia, tenta destruir a sua imagem, para que o seu discurso, aquilo que você disse, perca o valor. E é isso que tem acontecido. Muitos pastores têm sido acusados de uma série de coisas, muitos crentes têm sido acusados de uma série de coisas. Um argumento ad hominem: olha, você pecou lá atrás. Você fez isso porque tem uma mancha no seu passado. Quem é você para dizer isso? E muitos deixam de dar a resposta correta. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. As coisas que passaram foram jogadas no mar do esquecimento. E o Senhor me purificou de todas elas. Eu sou nova criatura. Eu sou príncipe do Senhor. Eu sou embaixador do reino. Eu sou nova criatura. Mas esse argumento ad hominem, ele vem acompanhado de um argumento ad ignorantia. É aquela pessoa que assim, olha, eu não conheço. Se eu não conheço, eu não aceito. Para mim está errado. O que hoje impera na sociedade são essas duas coisas. Um argumento ad hominem, a pessoa te ataca porque ela simplesmente discorda de você e não tem argumento. Então quando você fala assim, olha, Jesus liberta, você é um fundamentalista. Olha, eu não concordo com um homem junto com um homem, porque eles dois não vão conseguir procriar. Não foi feito para isso. Aí a pessoa não tem argumento. Você é homofóbico. Isso é um argumento ad hominem. Só que as pessoas não têm a ideia do que é o que eles estão dizendo. Aí entra um argumento ad ignorantiam, aonde as pessoas não sabem o que estão falando, e se você argumentar, aí ela parte para cima, ela parte para a briga, porque você vai chegar para ela e falar assim, olha, biologicamente, fisiologicamente, socialmente, não existe como você ter um resultado positivo disso. Se você chega para ele, outro dia eu estava conversando com dois rapazes, e eles tentando defender a ideia do homossexualismo, eu disse para ele, falei assim, olha, isso aí não tem porquê. E comecei a dar uma explicação biológica, fisiológica, sociológica. Eu falei assim, olha, isso não tem como ter um bom resultado. Ele falou assim, você é homofóbico. Eu falei assim, você é um cristofóbico. Ele tomou um susto. Eu falei assim, você é cristofóbico, agora eu não sou homofóbico. O que é fobia? E ele falou assim, eu falei assim, eu vou te falar o que é fobia. A fobia é medo exagerado, medo que domina o sujeito. Homo quer dizer igual. Eu não tenho medo daqueles que são iguais. Eu não tenho medo. Eu não tenho fobia daqueles que são meus iguais. Então eu não sou homofóbico. Agora, você é cristofóbico, você tem medo. Por quê? Por causa do argumento ad ignorantia. As pessoas não querem saber, e como não querem saber, elas simplesmente agridem. E o nosso mundo caminha assim, nessa inversão de valores morais na vida do indivíduo. Mas existe um outro valor que está sendo invertido. É o valor bíblico. Os valores bíblicos estão sendo invertidos. Eu vou pegar apenas um deles. A Bíblia diz que nós devemos atrair as pessoas? Em momento nenhum. Eu tive a curiosidade de pesquisar, e em momento nenhum a Bíblia diz, olha,
façam uma festa para atrair as pessoas. Façam um culto fantástico com luzes para atrair as pessoas. Use palhaços com nariz vermelho e grandes perucas para atrair as pessoas. Aonde está escrito isso? A Bíblia diz: ide. Essa inversão bíblica está acontecendo dentro da igreja. Estamos acomodados. Tem um ar-condicionado, tem uma cadeira confortável, tem um ventilador, tem um espaço com um forro de teto, temos um bom alto-falante, temos conforto. Para que nós vamos sair daqui, gente? Vamos atrair o pessoal para cá. Essa inversão dos conceitos bíblicos tem entrado dentro da igreja e Satanás tem se apropriado disso. O sincretismo que tem existido dentro das igrejas hoje. Agora tem a festa junina gospel. É só colocar um gospel na frente. Sentiu como é que fica legal assim? A pessoa muda o nome, né? E assim, não, vamos lá, cara, porque outro dia eu vi uma balada gospel. Eu falei, como assim, cara? Balada gospel? O sincretismo entrando dentro da igreja, coisas que são perniciosas, que são massivas, que fogem, coisas de cultos pagãos entrando dentro da igreja. Olha, não, aqui se você comprar água santa, a água lá do rio Paranaguá, né? Vocês entenderam? Compra aqui a água do rio Paranaguá. Aí você compra lá, está escrito o nome da fonte. Cara, como assim? E as pessoas pagam 100, 120, 150 reais pela água do rio Paranaguá, da fonte em Jordão, de Campo do Jordão. Está acontecendo dentro da igreja? Como assim? A degradação, a enganação de Satanás está entrando. A segunda parte daquele texto de 1 Timóteo 4 diz: por causa de homens enganadores, homens fraudulentos, homens que têm a sua mente cauterizada, homens que não se importam, pessoas que são psicopatas, doentes, têm influenciado a igreja para que a Bíblia ela seja mudada, ela não seja aplicada. Aqui, em vez da gente querer atrair gente, a gente precisa ir. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. Ide. Tem vários textos que a gente poderia pegar. Se a gente pegar Tiago 3, a gente vai ver que há uma grande inversão. As pessoas querem fazer sem fé. E Tiago diz assim: me mostra a sua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tem gente que quer demonstrar fé, mas não quer fazer nada. Ele quer ficar de boa. Eu não sei se vocês já viram o guru gospel, agora está na moda, porque o cara ele liga e ele faz o gabinete pastoral deitado na cama dele, cara. Ele para lá, ele faz, né? Ele coloca lá no Skype, ele coloca no Face, e ele faz o aconselhamento de pijama, quando está de pijama. Mas ele faz um aconselhamento: não, eu fiz 30 aconselhamentos. Mas você não veio aqui na igreja, você não... Quantas pessoas... Não, eu fiz pela internet, eu sou um evangelizador virtual. Você sabe o que é interessante? É que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Cada vez mais doentes. Hebreus diz que nós não devemos deixar de nos reunir, de nos congregar. Você sabe por quê? Porque o contato com gente é tremendo. Você está me ouvindo pela internet
Legal, mas o contato com o ser humano é algo terapêutico, curativo. Nos Estados Unidos tem abraçoterapia. Outro dia eu estava vendo isso na internet. Abraçoterapia. Eu, como psicanalista, falei assim, poxa, que legal, deixa eu dar uma olhada. E as pessoas pagam uns 100 a 150 dólares para ficar de 30 a 40 minutos dentro de uma sala com outras pessoas recebendo abraço. Agora vamos abraçar um colega. Aí você escolhe alguém para abraçar. Fala assim, agora você vai abraçar 2 pessoas de uma vez. Aí você vai abraçar. Agora vamos fazer um abraço grupal. Aí todo mundo abraça. E as pessoas saem dali felizes da vida, como se tivesse sido a 8ª maravilha do século. E nós temos isso de graça na igreja, mas às vezes não percebemos. Satanás nos cega para saber que esse contato, esse abraço, esse carinho, esse, meu irmão, Deus te abençoe, meu irmão, graça e paz, de pegar na mão, de dar um beijo, um ósculo santo, isso é terapêutico. Isso traz vida para você. Está entendendo como é que as coisas que a Bíblia traz são para o nosso benefício, e às vezes nós abrimos mão por causa das ideologias do mundo, por causa das facilidades. Mas existe uma que é a mais importante: há uma inversão de valores espirituais. Hoje as pessoas valorizam mais ajuntar tesouros aqui na terra do que ajuntar tesouros no céu. As pessoas estão mais preocupadas com a vida aqui do que a vida depois daqui. Lembra que eu falei de parar para pensar? Quanto tempo tem a eternidade? Milhões de anos? Poderíamos colocar? Milhões de anos. Quanto tempo a gente vive aqui? Quando vive muito, uns 100 anos. Por aí. A média é mais baixa. A média é bem mais baixa. Eu, por exemplo, já vivi mais do que meu pai. Meu pai faleceu quando tinha 40 anos. Não vou falar a minha idade. Mas eu já vivi mais do que meu pai. Interessante é que a gente, logicamente, racionalmente, não pensa que o tempo que nós vivemos aqui é ínfimo, é muito pequeno em relação ao tempo que nós vamos viver depois daqui. E o interessante, nós queremos ajuntar coisas aqui para viver um pouquinho aqui e não ajuntar nada para a eternidade. E aí, se você parar para pensar, como isso é ilógico, como isso é irracional. Nós estamos tão preocupados com as nossas relações aqui e tal, e de fazer alianças aqui, esquecemos que nós temos uma aliança com Jesus Cristo. Interessante que quando Jesus veio, se você pegar o panorama bíblico, você vai ver o seguinte: o Antigo Testamento, as pessoas quase não tinham conhecimento das coisas. Deus se mostrava, Deus se revelava, e as pessoas só tinham aquilo dali. Não tinha nada além da revelação de Deus. E aí, dentro do Antigo Testamento, vem e Deus monta um povo e dá a eles leis. Então eles tinham a revelação e tinham as leis. Mas até então, o conhecimento de um mundo espiritual deles era quase nulo. Para eles, assim, morreu, vai para o Sheol, lugar dos mortos. Que lugar é esse? Eu não sei. O Espírito volta a Deus que o deu. Mas aonde que é esse? Não quero saber. Eu não sei. Eles não tinham esse conhecimento. Entre o Antigo e o Novo Testamento há um período de aproximadamente 450 anos que é chamado período interbíblico. Nesse período interbíblico, Deus para de falar através de profetas, de juízes, de reis. Deus para de falar com o povo através de um homem específico, em nome dele. E esse período é justamente o período de desenvolvimento da filosofia.
que é chamada de conhecimento. Existem duas palavras para isso, epistemes e gnosis. O conhecimento vindo de cima para baixo, que é gnosis, é um conhecimento que vem de fora para dentro. Inclusive o conhecimento de revelações também é chamado conhecimento gnosis. E o conhecimento epistemes, o conhecimento formulado pelo próprio homem. Há um desenvolvimento do conhecimento. Até que chega Platão e ele fala assim, olha, através de tudo isso que nós já aprendemos, tem que ter alguém que criou isso tudo. E esse Criador, ele tem que estar de fora. Ele não pode fazer parte, porque a natureza humana, ela é falha. A pessoa que criou tudo isso, primeiro ele tem que estar de fora. Segundo, ele tem que ser perfeito. Todas essas concepções, elas vieram com o pensamento grego, com o desenvolvimento do conhecimento. Até que Platão ele fala assim, olha, então existe um mundo além desse mundo material, que é um mundo metafísico, um mundo além do físico, aonde habita esse ser perfeito, esse Criador. É por isso que Roma já tinha a ideia de um Deus único. Celso de Roma, ele questiona Paulo nas suas cartas, e Paulo ele faz defesa de que Jesus Cristo ele faz parte de um só ser. Existe uma trindade, são três pessoas, mas eles são um só Deus. Paulo faz essa defesa por causa dos ataques de Celso de Roma, porque eles já tinham a ideia de que existia somente um Deus. Agora eu digo para você, quando Jesus vem, ele vem na plenitude dos tempos, ele vem na plenitude do conhecimento do homem, aonde o homem já tinha conhecimento suficiente para Jesus chegar e falar assim, olha, eu vou trazer um reino aqui, eu sou o rei desse reino, só que esse reino não é material. Esse reino é espiritual. Esse reino é metafísico. Uau! A cabeça da gente abre. E a gente começa a entender que Deus ele continua operando na história. O panorama bíblico mostra Deus intervindo na história o tempo todo. O controle da história o tempo todo. Mesmo assim, mesmo com todo esse conhecimento, mesmo assim o povo judeu esperava um Messias libertador político geográfico. Eles queriam ficar livres de Roma. Eles não conseguiram entender as ideias e os valores espirituais, os valores que Jesus traz do reino espiritual. E assim como existe hoje pessoas que não conseguem entender o valor do reino espiritual e simplesmente acham que as coisas materiais vão compensar de alguma forma. Eu espero que você esteja entendendo, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Um filósofo político chamado Hobbes, do século XIX, ele diz o seguinte, que o homem é motivado por três coisas. Primeiro, o lucro. Segunda coisa, a honra. E terceiro, o medo. Não que eu discorde dele, acredito que existem mais coisas que movimentam e movam o homem. Por exemplo, a raiva. Mas isso é uma outra questão. Mas ele diz que a primeira coisa que move o homem é o lucro. As guerras, as coisas que as pessoas fazem por causa do lucro. E hoje nós temos pessoas assim dentro das nossas igrejas que não conseguem ver o valor espiritual das coisas. Eu digo para você, dinheiro é uma coisa altamente espiritual. Porque ela pode ser a sua libertação, mas ela pode ser a sua escravidão. Porque a Bíblia diz que aquele que dá ficará mais rico. Aquele que dá com liberalidade, Deus acrescentará. Dai e dar-se-vos-á, medida sacudida, transbordante e recalcada, e vão depositar os seus pés, vão colocar no seu regaço, vão jogar no seu colo. É isso que a Bíblia diz. Mas tem pessoas que eles não conseguem e se tornam escravos do lucro, escravos do dinheiro, escravos das coisas materiais. Tem pessoas que elas trocam de carro, acreditem, eu já vi isso.
quando vai dar carona para alguém, para não andar no carro novo dele, ele dá carona no carro velho. Tem gente que limpa o carro depois que dá carona. Tem gente que anda a pé para não dar carona. É difícil. Eu queria que você abrisse em 1 Timóteo 6. Eu queria que você acompanhasse comigo alguns textos, alguns versículos. E olha só o que diz, o conselho que Paulo diz, que dá a Timóteo: todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem, porque são irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que se utilizam do seu bom serviço são crentes e amados. Ensina estas coisas. E aí vem, aqui na minha Bíblia diz assim, o subtítulo: o perigo fatal da cobiça. 1 Timóteo 6, a partir do verso 3, diz assim: se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem inveja, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade. A gente não está vendo isso hoje em dia, né? Não, né? Legal. Que bom. Privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Tem gente abrindo igreja porque não consegue emprego. Tem gente que só vai numa igreja se ele receber X antes de ir. Eu fico imaginando algumas pessoas, alguns pastores, alguns cantores, como que o cara vai obedecer, ide por todo mundo, se a condição para ele ir é dinheiro? Eu não estou falando bobagem, não. Estou falando de dependência de Deus. Se Deus vai te mandar para um lugar, Ele vai prover. Agora, lucro é outra coisa. É outra coisa. Cantar para o Senhor, amém. Viver para cantar para o Senhor, amém. Ficar rico com isso é outra coisa. Você receber uma oferta quando você viaja, vai pregar em outro lugar, vai num congresso, vai num... Amém? Você recebeu uma oferta. Agora você lucrar com isso, você colocar condições para isso, você enriquecer com isso, é outra coisa. Está entendendo essa inversão de valores, essa mudança dos valores que existem espirituais? As pessoas preferem o dinheiro do que abençoar a vida dos outros espiritualmente, de dar uma palavra, de ver uma pessoa restaurada. Eu estive agora em Goiânia, nós tivemos a oportunidade de pregar na rua com o pessoal que distribui sopa, e eles fazem um trabalho maravilhoso. E 2 homens no final da pregação vieram me procurar. E eu falei assim: olha, se você quer uma mudança na sua vida, você me procura aqui, eu quero orar por você. 2 homens me procuraram. Um chama Ismael, um negão, quase 2 metros de altura. Meu braço só vai até aqui. Esse aqui tem 4 parafusos, mas só vai até aqui. Um negão de quase 2 metros de altura, careca, barbudo, negro, chamado Ismael, um homem com um chamado pastoral. E ele falou assim: pastor, eu preciso de ajuda. Aquele homem passou por uma série de problemas que colocaram ele na rua. Um homem com um chamado pastoral. O outro me procurou e eu orei por ele. Ele falou assim: pastor, eu quero cantar.
cantar? O que você quer cantar, filho? Não, eu quero cantar um louvor. Aí conversei com o pessoal responsável, ele pegou o violão, ele começou a ministrar. Aquele homem era ministro de música, estava na rua. Satanás tem conseguido vencer pessoas através da troca de valores. Às vezes nós trocamos os valores espirituais por metas. Mas eu louvo a Deus, porque Deus é tão bom, que Deus é um Deus de restauração e traz vida de volta para essas pessoas. É isso que nós temos que pregar. Nós temos que pregar que essa inversão de valores não frutifica no mundo. Não tem como você ser um bom cristão com esses valores invertidos. Você querer atrair gente, você tem que ir lá. Tem gente que não quer, por exemplo, abrir uma célula, pequeno grupo, ou o nome que for que as pessoas quiserem dar, mas fazer uma reunião em casa para chamar o seu vizinho. Eu não sei porquê, talvez por causa do seu bom exemplo, do seu bom nome na vizinhança, mas ele não quer. Aí ele vem com uma ideia genial. Pastor, vamos fazer uma festa, Dance Night Gospel. Eu fico imaginando que se o cara fala um negócio desse comigo, eu não sei se eu respondo. Mas isso existe, isso tem acontecido. Inversão de valores espirituais. Eu quero terminar, eu quero concluir fazendo mais uma leitura de texto com você. Em 1 Pedro, no capítulo 1, eu quero encerrar essa mensagem com essa leitura. 1 Pedro, são 25 versículos, mas eu quero lê-los todos, porque esse é o fechamento de tudo aquilo que nós falamos aqui. Toda deturpação que existe, toda inversão de valores morais, valores na igreja, valores bíblicos e valores espirituais, não podem ter acesso à nossa vida, à nossa casa. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou, gerar novamente, nos gerou, nos fez nova criatura, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus, ele morre e paga pelos nossos pecados, mas ele nos ressuscita para nos dar nova vida, para mostrar que nós temos uma vida depois dessa vida, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé. Está entendendo? Tudo aquilo que nós falamos se resume nesse texto. Mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora por pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações. É o que nós temos passado nesses tempos. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Está entendendo por que às vezes nós passamos por tribulação? Para que nós sejamos aprovados. Você só é aprovado num curso. Eu acabei de fazer agora um curso de coach. No final do curso você tem que fazer uma prova. Se você não demonstrar um mínimo de conhecimento
X, você não recebe o seu certificado, você não recebe a aprovação. Quando nós passamos por provação, é para que sejamos o quê? Aprovados. E recebamos o quê? A glória. E nós dedicamos essa glória a quem? A Jesus Cristo. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora aprovado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus, a quem, sem o terdes visto a mais, no qual sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O que Satanás quer minar? O nosso conhecimento, a nossa fé, o nosso fundamento. Porque ela é a base da nossa salvação. O que ele quer? Que você não seja salvo. Desta salvação inquiririam e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça para vós, para vocês, para nós, que era destinada. Indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os sofrimentos que Cristo havia de padecer quando viesse, e a glória que se lhes havia de dizer, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado dos céus, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Agora presta atenção. O que Deus quer de nós? Portanto, cingindo os lombos do vosso, o quê? Entendimento. Sede sóbrios. Parem para pensar. Não façam as coisas sem pensar. Não façam no emocional. Não façam as coisas com raiva. Não façam as coisas de qualquer jeito. Sede sóbrios. Esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Não vos conformeis às concupiscências que antes tinham na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Não permita que haja inversões de valores espirituais na sua vida. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivesses em Deus. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva, que conduz, que gera o amor fraternal não fingido, amém? De coração, amai-vos ardentemente uns aos outros. Mas diz que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Amar é ser altruísta, é pensar no próximo antes de pensar em si mesmo. Você sabe quando um casal ama? Um
casal se ama quando um quer agradar o outro, sem querer receber nada em troca. Eu falo isso em palestra de casais. O grande problema é quando alguém faz querendo receber. Existe um interesse. Existe uma diferença entre fidelidade e lealdade. Fidelidade tem algo em troca. Existe uma reciprocidade. Tá? Deus, Ele quer que nós sejamos fiéis, porque Ele é fiel. Quer dizer, Ele já nos deu algo. Existe uma aliança, existe um pacto, existe duas partes nisso. Mas a Bíblia diz que Deus é fiel a si mesmo. Quer dizer que Deus não depende de nós. Quer dizer que Deus é leal. Essa palavra não existia. A palavra lealdade, ela independe de ter algo em troca. O grande problema, às vezes, nos casamentos é que nós somos fiéis, porque nós temos algo em troca. Enquanto nós estivermos em troca, nós somos fiéis. Mas existem poucos casais que são leais. Estou com ele, estou com ela, aconteça o que acontecer. Não sei por que eu estou falando isso, não estava programado. Mas de repente você sabe. Tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Por quê? Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Acabou. A vida passa assim, sopro, um vapor, que uma hora aparece, depois se desvanece. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É esta palavra que vos foi anunciada, evangelizada. Ela é o que norteia a nossa moral, norteia a nossa igreja, norteia a nossa vida espiritual. Se você quiser deixar alguém te influenciar, deixa a palavra te influenciar. Não deixe o mundo, porque os valores do mundo já estão invertidos. Amém? Quero orar com você. Paizinho, nós estamos na Tua presença, agradecidos por tudo que o Senhor tem nos dado. E eu quero pedir que o Teu Espírito continue ministrando. Talvez uma palavra, talvez uma frase, talvez toda a mensagem. Mas que durante a semana haja um ruminar mental, haja um tempo de pensamento sobre essa palavra, sobre essa inversão de valores que tem às vezes chegado aos nossos arraiais. Que não permitamos essa inversão de valores na nossa família, na nossa igreja, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, no nosso estudo. Que nós tenhamos a nossa mente em Cristo, levada cativa ao pensamento de Cristo, para que não tenhamos uma mente cauterizada por Satanás. Nós somos libertos porque o Senhor nos libertou, e temos essa liberdade para conhecer a verdade, e a verdade, ela nos dá liberdade completa e plena em todas as coisas que fazemos. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos sabedoria e entendimento. Nós te pedimos isso, nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos ouve, o Senhor provê. Em nome de Jesus. Amém. Amém.